Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre A Maldição da Floresta. Filme irlandês de terror nos cinemas, não é todo dia que a gente vê um filme irlandês. Esse The Hallow foi traduzido para A Maldição da Floresta, mais um nome duvidoso da tradução, ele também é conhecido como The Woods, e aí não confundir com o filme com o ex-Bruxa de Blair, né, o ex-The Woods. De qualquer forma, esse filme ele é um filme de estreia de um diretor também de curtas, ele tem vários curtas, eu não consegui achar nenhum para assistir na internet, uma pena, mas pelo que eu li sobre, ele ganhou alguns festivais e conseguiu arrecadar dinheiro pelo próprio governo da Irlanda para conseguir fazer um longa. É sempre legal acompanhar essas histórias para ver como é possível esse tipo de coisa. Então esse filme ele é baseado nessa lenda folclórica irlandesa dos Hallows, que são criaturas que protegem as florestas. E ele começa com dados factuais sobre o fato da gente acompanhar na Irlanda muitas florestas naturais ainda existirem lá. Então o desmatamento é uma coisa, é um mal do avanço, do progresso da civilização que não chegou muito na Irlanda, tanto que esse filme lida com isso, com o fato de que isso passou ou está passando a acontecer por lá. A gente acompanha a chegada de é como se fosse um botânico, não fica muito claro o que ele é, mas ele é aqueles caras que marcam as árvores que devem ser cortadas porque as árvores estão doentes. Então, como é uma cidadezinha pequena, onde ele passa a viver com a esposa e o bebezinho, filhinho dele, não lembro se é filhinho ou filhinha, de qualquer forma ele passa a ser mal visto pela população. Ninguém dessa cidadezinha gosta dele e do fato dele estar desmatando todos, porque lá eles acreditam muito nesses Hallows, e que eles são capazes eles existem e são capazes de acabar com a sua vida, assim, tipo, você desmatou a floresta, a gente vai sequestrar sua filha, por exemplo. Então esse filme ele mistura essas crenças folclóricas com um aspecto científico, eu diria, que é o lado humano, pé no chão desse protagonista. Ele não expande nenhum dos dois lados, mas ele traz essas duas frentes de abordagem para esse filme. E o legal é a gente ver que a gente não tem muitos filmes de monstros sendo lançados. Talvez seja um spoiler eu estar contando que isso seja um filme de monstro, porque ele toma talvez um tempo demais para apresentar o que está acontecendo, mas ele é. Então os Hallows eles são verdadeiros, eles existem e eles têm uma forma, assim. E também não é tanto se a gente pensa que o diretor desse filme ele é muito fã e foi inspirado muito no Labirinto do Fauno para fazer esse filme. Não tem alguma ligação, mas quando a gente pensa no aspecto monstruoso da coisa, faz sentido. Então eu acho que é um filme muito bem feito, ele não é impecável, muito pelo contrário, ele não é, as atuações não são absurdas, mas eu acho que ele por se passar na Irlanda e por explorar um folclore local é válido. Eu conheço outros filmes irlandeses de terror e eu vou recomendar alguns outros. Acho que o diretor irlandês mais famoso, não só dos filmes de terror, mas de Hollywood, é o Neil Jordan, que é o diretor de Entrevista com o Vampiro. Então Entrevista com o Vampiro pode ser considerado um filme irlandês, não que tenha alguma coisa irlandês no filme, mas o Neil Jordan é. Ele fez um filme chamado Byzantium, um filme de vampiro mais recente, que tem um aspecto mais voltado para o país de origem dele, mas eu acho que o filme que mais representa, e não é necessariamente um filme de terror, mas tem aspectos, é um chamado Ondine, com o Colin Farrell. Ele é a história de um pescador que pesca uma sereia, e passa a ter uma relação com essa sereia. A sereia é uma lenda tipicamente da Irlanda, de muitos outros países também, mas a Irlanda é um desses lugares. Esse filme é bem legal, ele tem um aspecto fantasioso muito bonito, vale a pena. E existem outros filmes de terror da Irlanda. Acho que a série mais famosa é a do Leprechaun, que ficou famoso quando todo mundo passou a descobrir que a Jennifer Aniston fez o primeiro desses filmes. Eu gosto muito, é uma série de 6, se eu não me engano, eu assisti alguns, eu não lembro se eu assisti todos, mas eles são muito divertidos, assim, é um terror comédia meio Peter Jackson no começo da carreira que vale muito a pena. Ele é com aquele anão muito famoso dos filmes, que fez o Willow, A Terra da Magia, e que fez também os filmes do Harry Potter. Então é um baita personagem, eu acho um filme divertido, e também é um filme irlandês baseado numa criatura folclórica irlandesa, que é o Leprechaun, que é o duende irlandês que está sempre atrás do seu pote de ouro. Um outro filme que aí fica a recomendação mais grifada e mais importante, que é um filme independente, talvez pouco conhecido, 100% produção da Irlanda, chama O Canal. E esse filme é realmente muito bom. Ele acompanha a rotina de um cara que estuda filmes
mas estuda no sentido de restauração, um estudioso de filmes antigos, e ele, dentro da rotina dele, descobre, ou na real não descobre, ele tem seus receios de que sua esposa o está traindo. E é um aspecto bem legal de filme de terror esse, de um mal-estar do cotidiano, né, rotineiro, que se transforma em algo de proporções catastróficas aí. Então, atrelado ao fato dele desconfiar que a esposa dele está sendo traída com um amigo dele, ele toma um filme antigo para restaurar, para analisar, que coloca a casa dele como centro de um assassinato que aconteceu lá no século passado. Assim. Então, é um filme que coloca essa realidade muito crível com esse outro aspecto mais, não diria fantasioso, mas uma coisa muito distante que passa a ser próxima do cara, porque começa a deixar o sujeito em paranoia. Então é um baita filme de terror irlandês, com uma produção diferente. Esses filmes eles têm uma cara muito particular, não digo os do Neil Jordan, que são mais hollywoodianos. Mesmo se você pega o começo da carreira do Neil Jordan com Companhia dos Lobos, é um filme feito na Irlanda que é um baita filme, cara. Então é legal saber que existe um cinema acontecendo lá, e esse A Maldição da Floresta talvez desperte essa sua curiosidade para descobrir um pouco mais do cinema da Irlanda de terror.